O início daquela manhã trazia consigo uma calma enganosa, o tipo de serenidade que faz o coração baixar a guarda e acreditar que nada pode dar errado. A floresta respirava sob uma luz dourada, filtrada pelas copas ainda úmidas do sereno da madrugada. Os pássaros em coro disperso se revezavam para preencher o silêncio com cantos variados, enquanto o vento suave fazia as folhas balançarem em movimentos preguiçosos. O pai, com passos firmes, carregava a mochila bem ajustada às costas. A mãe, atenta, caminhava ao lado, ora observando a vegetação rasteira, ora sorrindo para a filha, que saltitava à frente, colhendo flores miúdas que encontrava pelo caminho. O solo, forrado de folhas secas e pequenos galhos, parecia fácil de transpor, e a trilha, já conhecida, se estendia como um corredor seguro entre árvores centenárias. Nada, absolutamente nada naquele instante, sugeria que o dia estava prestes a mudar. Tudo começou com uma mudança sutil na respiração da floresta. O vento, antes brando, veio de repente em rajadas curtas e frias, trazendo um arrepio que percorreu a pele da família inteira. As nuvens se aglomeraram como um exército silencioso, fechando o céu numa muralha cinzenta. A luz dourada foi engolida, e a temperatura despencou como se alguém tivesse virado uma chave invisível. Então surgiu a névoa, não aos poucos, mas como uma onda que sobe da terra, infiltrando-se entre raízes, se agarrando aos troncos, espalhando-se até engolir a trilha por completo. Em minutos, tudo o que antes era familiar tornou-se irreconhecível. As árvores se multiplicaram em silhuetas idênticas, e cada clareira parecia igual à anterior, anulando qualquer tentativa de orientação. O canto dos pássaros cessou como se tivesse sido cortado, e o silêncio que tomou o lugar não era vazio, era denso, opressor, como se algo invisível aguardasse para se revelar. O pai tentou usar o GPS, mas o sinal falhou, deixando apenas um ruído estático e uma tela congelada. O mapa de papel que levava começou a encharcar rapidamente com a umidade suspensa no ar, as linhas borrando e perdendo o sentido. A mãe, com o coração acelerado, puxou a filha para perto, e o instinto de proteção falou mais alto que qualquer explicação racional. A menina, ainda sem compreender, olhava fascinada para a névoa, como se fosse mágica, mas começou a sentir o peso da tensão no ar. A trilha, agora coberta de lama, dificultava os passos, e as botas se tornaram mais pesadas. Cada bifurcação parecia levar ao mesmo lugar, e a floresta assumiu a forma de um labirinto vivo, pronto para confundir e isolar. Foi então que veio o primeiro ruído estranho, um estalo seco, não de madeira quebrando por acidente, mas de algo colocando o peso certo no lugar certo, como se calculasse cada movimento. O som reverberou na névoa, sem direção definida, seguido por um arranhar sutil, semelhante a garras passando pela casca de uma árvore. O pai, tentando manter a calma, pediu que continuassem andando, mas alterou sua posição para proteger as duas. A mãe olhava em todas as direções, os ouvidos atentos a qualquer repetição. O instinto dizia que havia algo ali, não um vulto qualquer, não um ruído isolado, mas uma presença. E naquele instante, o passeio deixou de ser passeio. A floresta já não era um cenário, era um personagem vivo e parecia observar cada passo deles, esperando o momento certo para mostrar o que se escondia atrás da cortina cinzenta. O som veio primeiro, quase tímido, como se testasse a reação deles. Entre o vento frio que serpenteava pela mata e o silêncio quase palpável, um estalo seco de galho sendo pressionado ecoou na névoa. Não parecia um ruído aleatório, e sim calculado. O tipo de passo que não erra onde pisa. O pai parou imediatamente, o corpo erguido e o ouvido atento, enquanto a mãe, instintivamente, puxava a filha mais para trás, sentindo o coração acelerar. O ar denso dificultava distinguir direções, e a névoa, espessa como leite derramado, parecia brincar com as distâncias, aproximando sons e afastando formas. Então, entre duas árvores altas e retorcidas, um par de olhos surgiu, não amarelos como o de um felino, mas de um dourado frio e estável, que não piscava rápido como se cada segundo fosse medido. A silhueta veio logo depois, um lobo cinzento de porte colossal,
a pelagem marcada por manchas mais escuras que se confundiam com sombras projetadas pela própria névoa. O dorso arqueado denunciava força bruta, mas o olhar não carregava a pressa de um ataque. Havia ali uma atenção profunda, quase metódica, como quem avalia o terreno e seus ocupantes antes de decidir o próximo passo. O pai, com um movimento lento e controlado, ergueu o braço à frente da família, não para atacar, mas para criar uma barreira simbólica. A mãe, mesmo assustada, não gritou, apenas manteve os olhos fixos na criatura, percebendo que havia algo de diferente naquela postura. O lobo não avançou. Em vez disso, virou levemente a cabeça, exibindo parte do perfil, e deu 2 passos lentos para o lado, abrindo um espaço estreito entre um tronco caído e um emaranhado de samambaias. Era como se apontasse um caminho, ainda que nenhum som viesse dele. A respiração do pai ficou mais pesada, a da mãe mais curta e a da filha quase suspensa. O animal manteve-se ali, parado, olhando por sobre o ombro com um brilho quase inquisitivo nos olhos, como se aguardasse uma decisão. A floresta ao redor parecia sustentar aquele momento, sem um único ruído, como se até o vento tivesse decidido assistir. Por um instante, ninguém se moveu. O medo, instinto primal, dizia para não confiar. Mas havia algo ainda mais antigo sussurrando dentro deles. Uma sensação inexplicável de que seguir aquele animal poderia significar segurança. O lobo então se afastou um pouco mais, desaparecendo parcialmente na cortina cinzenta, mas não rápido o bastante para perder o contato visual. Ele não forçava a aproximação, tampouco se distanciava a ponto de se perder de vista. Era um equilíbrio perfeito entre presença e convite. E naquele instante, mesmo sem verbalizar, pai e mãe sabiam. Seja lá o que fosse aquilo, o lobo não estava ali por acaso. O medo, quando se instala, não chega gritando. Ele se infiltra em silêncio, ocupando o corpo como a própria névoa que agora envolvia cada passo da família. O pai mantinha a mão firme sobre o ombro da filha, sentindo o calor frágil do corpo dela contrastar com o frio cortante do ar. A mãe, de respiração curta, mantinha os olhos fixos no vulto cinzento que surgia e sumia entre as árvores, cada aparição tão calculada que parecia coreografada. Era impossível ignorar a desconfiança. Afinal, todo instinto humano grita que um predador grande e solitário é ameaça, mas havia algo na postura daquele lobo que quebrava as regras comuns. Ele não os cercava, não tentava encurtar a distância de forma predatória. Apenas se mantinha à frente, como se traçasse um limite invisível que eles deveriam seguir. Cada vez que a névoa se adensava e a trilha desaparecia, o lobo surgia em um ponto preciso, mostrando a abertura entre 2 troncos caídos ou indicando com um breve movimento de cabeça a direção a tomar. Ainda assim, o coração do pai batia acelerado, porque confiar naquele animal era aceitar que a própria vida dependia de algo que, por natureza, poderia virar contra eles a qualquer momento. A mãe, dividida entre a lógica e o instinto, sentia o impulso de puxar a filha e recuar, mas a floresta atrás deles parecia ainda mais hostil, como se a escuridão e os sons distantes aguardassem apenas uma oportunidade. O som de pequenos animais movendo-se na mata surgia de vez em quando, arranhões rápidos, passos leves sobre folhas molhadas, mas cessava sempre que o lobo aparecia. Era como se sua simples presença redesenhasse as regras do lugar, repelindo ameaças menores que rondavam no invisível. O pai percebeu que o animal não olhava apenas para eles, mas também varria o entorno com orelhas e olhos atentos, como um vigia que monitora múltiplas direções. Essa vigilância contínua não parecia fruto do acaso. Ainda assim, a tensão não diminuía. Cada músculo da família estava contraído, pronto para reagir a qualquer mudança brusca. A desconfiança mantinha o corpo alerta, mas começava a dividir espaço com uma estranha sensação de que talvez aquela presença fosse a única barreira entre eles e algo pior. O lobo, indiferente às dúvidas humanas, continuava seu trajeto calculado, avançando devagar, olhando por cima do ombro e garantindo, com simples gestos, que eles não se perdessem. Era um pacto silencioso, feito sem palavras, sustentado apenas pelo fio tênue da necessidade mútua. Por alguns minutos,
O lobo sumiu na espessura da névoa e foi nesse vazio que a floresta revelou um lado mais sombrio. Sem o vulto cinzento à frente, o ar pareceu mais pesado e sons abafados começaram a surgir de diferentes direções. 2 pares de olhos baixos, amarelados e inquietos, surgiram no breu entre os troncos, fixos na família. Eram olhos que se moviam devagar, aproximando-se, enquanto passos quase inaudíveis riscavam o chão coberto de folhas molhadas. A mãe apertou ainda mais a mão da filha, sentindo o pânico subindo pela garganta, enquanto o pai girava o corpo, posicionando-se de forma a manter todos juntos e visíveis um para o outro. O som cresceu, acompanhado de um roçar rápido, como corpos pequenos, mas ágeis atravessando a vegetação. A ameaça não vinha de um único ponto, e sim de vários, espalhados, como se algo tentasse cercá-los. A respiração da filha ficou presa no peito, e a mãe quase pôde ouvir o coração da menina bater acelerado. Foi então que, rompendo a névoa como um corte preciso, o lobo reapareceu. Ele surgiu entre a família e os olhos brilhantes, a pelagem eriçada, o corpo curvado em postura defensiva. Não rosnou em desespero, mas em tom firme, um som grave que atravessou o silêncio e marcou o território. Os olhos na mata hesitaram. Um a um desapareceram, engolidos pelo escuro, como se reconhecessem naquela figura um predador maior, impossível de desafiar. O lobo não se moveu até que o último som se apagasse. Então, sem olhar diretamente para eles, avançou alguns passos, abrindo caminho por um corredor estreito de arbustos densos que levava a uma encosta suave. Era uma rota mais protegida contra o vento e a chuva iminente. Foi nesse momento que a família começou a compreender que aquela sombra não os deixava não por ameaça, mas por proteção. O lobo parecia não ter pressa, mas também não dava margem para desvios. Estava sempre presente o suficiente para ser visto, mas distante o bastante para não parecer um animal domesticado. Ele não os seguia, guiava. E na lógica misteriosa da floresta, isso significava que, por algum motivo, eles agora faziam parte do território dele. A chuva começou a engrossar, transformando o solo em um tapete traiçoeiro de lama e folhas apodrecidas, onde cada passo exigia equilíbrio e atenção. O vento trazia sons difusos, que se misturavam ao farfalhar das copas, mas havia ruídos diferentes, curtos, secos, arranhões leves como unhas em madeira, passos miúdos que paravam sempre que alguém se virava. Pequenos predadores rondavam na penumbra, oportunistas à espera de um descuido. A presença do lobo, porém, alterava a dinâmica daquele espaço. Quando ele avançava alguns metros à frente, esses sons diminuíam, como se sua simples sombra fosse um aviso gravado na linguagem ancestral da floresta. Aquele trecho tinha dono. O pai percebeu o efeito imediato. Em uma das passagens mais estreitas, onde raízes grossas se entrelaçavam formando barreiras naturais, o lobo se posicionou por alguns segundos, farejou o ar e avançou com firmeza, fazendo a mata ao redor silenciar como se tivesse apagado um interruptor. A mãe sentiu o alívio momentâneo dessa proteção, mas não deixou de apertar a filha contra si, consciente de que a calma poderia ser breve. Era como caminhar dentro de uma bolha invisível que o lobo criava à medida que se movia, e que desapareceria se eles se afastassem. Mesmo assim, a tensão não cedia por completo. Em alguns momentos, vultos rasteiros eram vistos entre arbustos, apenas para desaparecerem no instante em que o lobo erguia a cabeça e fixava o olhar na direção deles. Havia algo hipnótico no modo como ele se movia, lento quando era seguro, veloz e decidido quando precisava fechar a distância com a ameaça. O pai começou a entender que aquele animal não estava apenas conduzindo-os, mas também mapeando a floresta em tempo real, reagindo a sinais invisíveis para os sentidos humanos. O ar cheirava a terra molhada e musgo, mas de vez em quando vinha uma corrente de odor mais pesado, adocicado, sinal de que algo grande havia passado por ali há pouco. Nessas horas, o lobo se tornava quase uma parede viva entre a família e a mata, como se absorvesse para si o risco que poderia cair sobre eles. E assim, protegidos por aquele guardião improvável, seguiram por um caminho que parecia se abrir unicamente para sua passagem, onde a floresta, antes hostil,
agora sussurrava apenas para o lobo da névoa. A trilha que o lobo conduzia não se parecia com nenhum dos caminhos que o pai lembrava de suas caminhadas anteriores. Não havia marcas de passagem humana, nem placas, nem sinais de cortes recentes na vegetação. Era como se aquela rota fosse exclusiva das criaturas da mata, um corredor secreto moldado pelo tempo e pelo instinto. As árvores, de troncos largos e cobertos por musgos espessos, formavam colunas irregulares que filtravam a pouca luz que ainda restava. Entre elas, raízes sinuosas emergiam do solo como ossos expostos, obrigando cada passo a ser calculado. A mãe, com os olhos varrendo cada detalhe, percebeu que o lobo sempre escolhia passagens em que a lama era mais firme, evitando trechos onde o solo afundava com facilidade. A névoa, embora persistente, parecia menos densa naquele trajeto, como se o vento ali circulasse de maneira diferente. Ainda assim, o ar carregava um peso difícil de explicar, algo que não vinha apenas da umidade, mas da sensação de estar atravessando território intocado. Pequenos sons distantes, o farfalhar de asas, o estalar de galhos secos, pareciam sempre atrás deles, nunca à frente, reforçando a impressão de que, de alguma forma, o lobo havia escolhido uma rota mais segura. O pai, desconfiado, olhava para os lados tentando identificar armadilhas naturais, mas tudo naquele percurso transmitia uma estranha coerência, como se fosse planejado para evitar encontros indesejados. A filha, embora cansada, parecia menos assustada sempre que o animal surgia no campo de visão. Era como se sua figura impusesse uma ordem silenciosa à floresta. Em certos momentos, o lobo parava, erguia o focinho para o ar e farejava longamente, como quem confirma direções. Nessas pausas, o silêncio se tornava quase ritual, e nem mesmo as folhas caídas ousavam se mover. Então, com um passo decidido, ele retomava a marcha, sem jamais olhar para trás por mais de um segundo. Um gesto breve, mas suficiente para reafirmar que eles deveriam segui-lo. Apesar da estranheza, havia uma crescente sensação de que aquele caminho não era fruto do acaso. Era estreito demais para ser usado por grandes bandos de animais e sinuoso demais para predadores velozes emboscarem suas presas. Trasmud era ao mesmo tempo protegido e aberto, oculto e visível, como se tivesse sido escolhido a dedo por alguém que conhecia cada risco escondido sob a névoa. E no íntimo, todos começaram a aceitar que, se havia uma chance de sair daquela floresta em segurança, ela estava no rastro silencioso do lobo da névoa. O cheiro chegou antes do som, pesado, adocicado e levemente rançoso, o tipo de odor que faz o corpo reagir antes mesmo da mente compreender. O lobo, até então em marcha constante, parou abruptamente, as orelhas rígidas, o corpo levemente curvado para a frente. A família também congelou. A névoa, que suavizava contornos, parecia agora mais espessa, transformando o espaço à frente em um pano branco e ameaçador. Então veio o primeiro estalo forte, um galho grosso se partindo com um som seco, seguido por um ruído grave de respiração. Não era um animal pequeno. De repente, uma silhueta colossal começou a se formar além da cortina cinzenta. Primeiro, um dorso escuro. Depois, a cabeça massiva, com focinho largo e úmido que balançava levemente ao farejar. As garras compridas afundavam no barro com cada passo lento e seguro. Era um urso, e não qualquer urso. O porte denunciava força esmagadora, músculos ondulando sob a pelagem encharcada, olhos fixos no grupo como se já tivesse decidido se aproximar. O pai instintivamente se colocou à frente, mas o lobo avançou um passo, bloqueando a linha direta entre o predador e a família. O ar pareceu se comprimir no instante em que os dois animais se encararam. O lobo rosnou baixo, um som que vibrava mais no peito do que nos ouvidos, enquanto o urso respondeu com um estalo de mandíbula e um sopro quente que se espalhou na névoa. Não havia pressa, mas havia certeza de que o confronto era inevitável. A mãe, com a filha nos braços, recuou lentamente, sentindo o coração bater tão forte que parecia ecoar no silêncio. O pai, sem armas além de um bastão de caminhada, entendeu que qualquer movimento precipitado poderia selar o destino deles. O lobo deu um segundo rosnado, mais longo, e avançou um passo firme, obrigando o urso a parar por um instante.
Era como assistir duas forças da natureza medirem uma à outra, sem truques, apenas instinto e presença. A tensão era tão densa que parecia ser possível tocá-la. A família, paralisada, assistia ao momento que separava a vida de uma tragédia e que dependia inteiramente do que o lobo da névoa faria a seguir. O espaço entre o lobo e o urso era um campo carregado de pura tensão. A névoa, densa e imóvel, parecia reter o ar, como se a floresta inteira aguardasse para testemunhar aquele duelo. O lobo avançou primeiro, com passos controlados, o dorso arqueado, a pelagem eriçada e os dentes à mostra em um rosnado que não era de medo, mas de desafio. Seus olhos dourados se fixaram nos do urso, e havia ali algo mais que simples instinto animal. Havia decisão, um juramento silencioso de que não permitiria que a família fosse tocada. O urso respondeu com um rugido que sacudiu o ar, fazendo os galhos tremerem e assustando aves escondidas nas copas. Seu corpo maciço se projetou à frente, esmagando a lama sob as patas, e o som de suas garras, rasgando o solo, ecoou como lâminas afiadas. O lobo não recuou. Com um salto lateral preciso, posicionou-se de modo a atrair a atenção do adversário para si, afastando-o do grupo humano. Os dois começaram a girar em um círculo lento, cada um medindo o tempo e a distância perfeita para atacar. O pai, com o braço estendido à frente da mãe e da filha, percebeu que qualquer interferência seria inútil. O ar estava impregnado do cheiro forte dos dois animais, misturado à umidade fria que colava na pele. O urso fez o primeiro avanço brusco, investindo com o peso de uma avalanche. O lobo esquivou-se por centímetros e a pata maciça atingiu o chão com um estrondo que fez a lama espirrar. No mesmo instante, o lobo contra-atacou com um salto que visava o flanco do oponente, cravando os dentes no ponto exato para desequilibrá-lo. O urso rugiu de dor e girou o corpo com violência, tentando esmagar o lobo contra o chão, mas este escapou outra vez, ágil como um raio cinzento na penumbra. Cada golpe que o urso lançava encontrava apenas ar e névoa, enquanto o lobo se mantinha em movimento, desviando e atacando em rajadas rápidas. Era uma batalha entre força bruta e velocidade calculada, e nenhum dos dois parecia disposto a ceder. Para a família, assistir era como ver duas tempestades colidirem, sem saber qual delas venceria, ou se a vitória ali significaria sobrevivência. O primeiro impacto real veio como um trovão abafado. O urso, finalmente conseguindo medir o tempo certo, avançou com um golpe de pata que atingiu o lobo de raspão, arrancando tufos de pelo cinzento e espalhando-os pelo ar. O som da pancada se misturou ao estalo da lama sob o peso das feras. O lobo cambaleou por um instante, mas recuperou o equilíbrio num salto para trás, rosnando com ainda mais fúria, o som grave vibrando no ar frio. A névoa os envolvia por completo, tornando a luta uma sequência de sombras e clarões de movimento, como se a floresta escondesse os detalhes mais sangrentos daquele confronto. O urso avançou novamente, a boca aberta revelando presas manchadas, e tentou um golpe de corpo para esmagar o lobo contra um tronco caído. Mas o guardião cinzento se lançou para o lado no último instante, usando a própria lama para deslizar e ganhar distância. Num giro rápido voltou ao ataque, cravando os dentes na pata dianteira do urso e puxando com força. O rugido que se seguiu ecoou tão alto que fez a família recuar instintivamente alguns passos, o som reverberando no peito como uma batida surda de tambor. A mãe abraçou a filha com força, sentindo o corpo da menina tremer. O pai, com o olhar fixo na batalha, sabia que qualquer tentativa de fuga naquele momento era impossível. Mover-se na direção errada significaria cruzar a zona de combate. O lobo, mesmo ferido, não mostrava sinais de recuar. Usava a agilidade para circular o adversário, atacando e recuando, forçando o urso a desperdiçar energia em investidas frustradas. Cada vez que o urso se virava, o guardião já estava em outro ponto, rosnando e obrigando-o a manter a atenção longe dos humanos. A luta parecia não ter fim. Respirações ofegantes, o baque pesado de corpos colidindo, o som seco de garras cortando o ar, tudo se fundia num caos controlado. A névoa, cúmplice silenciosa, absorvia parte da cena, permitindo apenas vislumbres de patas, focinhos e olhos furiosos. E, no centro daquele turbilhão,
O lobo da névoa mantinha sua promessa silenciosa: não permitir que nenhum mal tocasse a família, nem que para isso tivesse de enfrentar a própria morte. A batalha cessou de repente, como se a floresta tivesse apertado um botão invisível. O rugido do urso foi substituído por um som áspero de respiração ofegante, seguido do arrastar pesado de garras se afastando na lama. A névoa, cúmplice e densa, escondeu a silhueta do animal derrotado enquanto ele desaparecia entre as árvores, levando consigo um rastro irregular de sangue diluído pela chuva fina. O lobo permaneceu imóvel por alguns segundos, o peito subindo e descendo em ritmo acelerado, o focinho manchado e os pelos grudados de suor, barro e sangue, dele e do adversário. A família não ousou se mover. O pai mantinha o corpo à frente. A mãe segurava a filha como se ainda fosse possível protegê-la de algo que já havia passado. O lobo, sem olhar diretamente para eles, girou o corpo lentamente e começou a andar, mancando levemente da pata traseira. Seus passos eram pesados, mas havia firmeza neles, como se ainda tivesse forças para conduzi-los até um ponto seguro. Quando a névoa começou a engolir sua figura, apenas as pegadas ficaram visíveis, profundas na lama, marcando o caminho que tinham seguido juntos. O pai, instintivamente, começou a segui-las, percebendo que aquele rastro era mais confiável que qualquer memória da trilha original. O silêncio ao redor parecia diferente agora. Não era mais um silêncio de ameaça, mas de respeito, como se a floresta tivesse reconhecido a vitória daquele que a defendia. Cada pegada marcada com precisão parecia uma mensagem deixada para que não se perdessem, um último gesto de garantia. E mesmo sem conseguir ver mais o vulto cinzento à frente, a família sentia sua presença na forma como o ar parecia mais leve e a trilha menos hostil. A névoa lentamente começou a se dissipar, revelando um vale suave adiante, e o rastro do guardião se estendia até lá, como uma assinatura final de sua proteção. O vale se abriu diante deles como um suspiro de alívio, depois de horas presas no aperto sufocante da floresta. O solo, ainda encharcado pela chuva fina, exibia uma sequência clara de pegadas profundas, cada marca perfeitamente moldada na lama, mostrando o peso e o tamanho impressionantes do lobo que os guiara. O pai se agachou por um instante, tocando com a ponta dos dedos uma das marcas, sentindo a água fria e a textura macia do barro. Não era apenas um rastro. Era a prova viva de que aquele encontro não fora um devaneio provocado pela névoa. Seguindo a trilha deixada pelo guardião, eles avançaram lentamente, ainda com a respiração marcada pelo medo recente, mas agora guiados por uma estranha mistura de gratidão e fascínio. A mãe, com a filha segura pela mão, mantinha o olhar ora nos passos à frente, ora nas bordas da mata, como se esperasse que o vulto cinzento surgisse de novo para confirmar que tudo havia terminado. Mas ele não voltou. Apenas o rastro seguia, firme, serpenteando pelo terreno e levando-os cada vez mais para longe do coração selvagem da floresta. O som da água corrente começou a surgir à distância, primeiro como um murmúrio, depois como um fluxo claro e contínuo. O vale conduzia até um pequeno riacho que, com margens abertas e pouca vegetação densa, oferecia uma passagem natural para a saída. As pegadas do lobo desciam até a beira da água e, a partir dali, desapareciam, a corrente fria apagando o que restava de sua presença física. O pai parou na margem, observando o ponto em que as marcas se dissolviam na correnteza, e sentiu um peso estranho no peito, como se tivessem se despedido sem um adeus. A travessia pelo riacho marcou o fim daquela jornada. Quando alcançaram o outro lado, a trilha batida e os sinais de presença humana reapareceram. A mãe olhou para trás pela última vez, mas a névoa já fechava o vale novamente, guardando os segredos do lobo da névoa como quem protege uma lenda destinada a viver apenas na memória de quem sobreviveu. Nos dias que se seguiram, a floresta deixou de ser apenas um cenário para a família e passou a carregar o peso de um pacto silencioso. O pai, ainda com as imagens do lobo cravadas na mente, não conseguia se afastar da ideia de que devia algo àquele animal. Uma semana depois, levando consigo uma pequena caixa de madeira improvisada, voltou sozinho até a borda da mata. Dentro, havia pedaços de carne fresca e um pano com o cheiro da família.
como se quisesse deixar não apenas alimento, mas também um sinal de reconhecimento. A caminhada até o ponto onde a névoa os havia envolvido foi estranha. Sem o guardião, a floresta parecia mais comum, mas também mais vazia. O canto das aves retornara. O vento soprava com naturalidade, mas cada sombra lembrava a ausência daquela presença imponente. Ao chegar à clareira, onde acreditava ter visto o lobo pela última vez, o pai colocou a caixa no chão, em um ponto visível, e recuou alguns passos. Ficou ali parado por longos minutos, apenas ouvindo o som distante de galhos se movendo. Foi quando a névoa começou a se erguer novamente, lenta, como um tecido sendo puxado do chão. Entre as árvores, 2 pontos dourados brilharam fixos nele. Não havia rosnado nem aproximação ameaçadora, apenas aquele olhar intenso e silencioso, como se o lobo estivesse aceitando a oferenda e, com ela, a mensagem que não precisava de palavras. Em um piscar, a figura se moveu para o lado e desapareceu, engolida pela cortina branca. O pai permaneceu ali por mais alguns instantes, respirando fundo, antes de virar as costas e seguir de volta para casa. Ele sabia que talvez nunca mais voltasse a ver o lobo da névoa, mas também sabia que, em algum lugar além da bruma, aquele guardião continuaria vigiando as trilhas, pronto para intervir quando a floresta decidisse testar outra vida. E no íntimo, a certeza que carregava não era apenas de que havia sido salvo, mas de que havia sido escolhido.